O que muda um outro país, o Brasil é um país soberano, mas por que outros países podem ou não taxar ou falar que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas? O que muda na prática pra gente? Olha, muda muita coisa, porque é o seguinte, o problema maior não é eles terem sido considerados organizações terroristas estrangeiras. O problema maior é eles terem sido considerados terroristas globais especialmente designados, Ah, porque aí muda o jogo. Porque enquanto a capitulação americana ela é só regional. em torno da organização terrorista estrangeira, o terrorista global, especialmente designado, você ataca toda a rede de apoio. Você ataca tanto a organização quanto as pessoas que financiam, que lavam, que apoiam, que escondem. Então, inclusive, ataca o próprio americano. O próprio americano Como que, assim? dentro do território dos Estados Unidos, apoia o grupo. E na capitulação de organização terrorista estrangeira, é só o estrangeiro, não é o americano. Então, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles foram categorizados nas duas situações. Organização terrorista estrangeira e terroristas globais especialmente designados. E aí existe uma diferença legislativa em relação a isso aí. Porque como o terrorista global, especialmente designado, ele é uma coisa mais gravosa, ele vem por medida executiva do presidente. Então não precisa de avaliação do Congresso. Por isso que quando Marco Rubio anunciou, imediatamente eles viraram terroristas especialmente designados, né? Já a organização terrorista estrangeira precisa passar por uma avaliação do Congresso que demora 7 dias, do Congresso americano. E aí por isso que só vai valer a partir do dia 5, porque o Congresso americano ele pode derrubar a categorização feita pelo secretário de Estado, ou ele pode se manter silente. E aí ele se mantendo silente é aplicado de imediato, né? E a gente está falando aqui de quebrar todas as amarras que a Quinta Emenda Americana ela garante a qualquer pessoa, principalmente o cidadão americano. A gente está falando de os Estados Unidos não precisar mais de autorização nem judicial e nem externas de outros países para agir, inclusive para aplicar o que aqui no Brasil nós chamamos de métodos extraordinários de obtenção de prova. Interceptação telefônica, interceptação telemática, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, bloqueio e sequestro de bens, capturas, né? E existe todo um escalonamento que vai desde ações menos gravosas até ações mais gravosas, como, por exemplo, ataques em territórios estrangeiros, que já aconteceu muito, acontece principalmente no Oriente Médio, que podem ser executados agora no Brasil. É claro que isso é a última instância de um processo que vai ser construído a partir de agora que os Estados Unidos capitularam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E terroristas globais especialmente designados, e também vai muito da inação do Brasil, né? Porque essa situação é preciso que a população entenda que era só questão de tempo acontecer. Por quê? A lei que regulamenta as organizações terroristas estrangeiras, ela não é de agora, ela é de 96. Ela foi promulgada pelo Bill Clinton ainda quando a gente teve o primeiro ataque no World Trade Center em 93 e teve também se eu não me engano, no Oklahoma City em 95. E aí eles fizeram essa lei justamente para eles conseguirem atacar de um modo mais duro e asfixiar financeiramente esses grupos extremistas que ameaçavam a segurança nacional americana. E aí já em 97, que foi a primeira lista de 30 grupos, né, que foram categorizados ali como terrorista, a gente já teve Farc, a gente já teve Sendero Luminoso, a gente já teve Exército da Libertação Nacional. E por que eu estou citando esses especificamente? Assim como a gente teve o Hezbollah, a gente teve o Hamas, né? E por que eu estou citando esses? Porque o Sendero Luminoso, a Farc e o ELN, né, que são as duas da Colômbia, elas são parceiros logísticos e fornecedores de drogas, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho. E aí as pessoas precisam entender isso como um organismo inteiro,
Por quê? Porque o PCC e o Comando Vermelho hoje, eles dominam a distribuição de droga sul-americana. O PCC por parte da rota Caipira, como é chamado, que vai aqui desembocar no Porto de Santos, Paraná, e o CV pela rota do norte, a rota dos Solimões, né? E aí vai escoar a droga ali pelo Pará, Amapá, Porto do Pecém e outros portos do Brasil. Então, o PCC e o Comando Vermelho, eles começaram a lotear toda a América do Sul. A gente tem, por exemplo, grupos criminosos que são considerados grupos terroristas, como Los Choneros, lá no Equador, em que os Los Choneros são apoiados pelo PCC e os Los Lobos, que é o rival, apoiado pelo Comando Vermelho. E teve recentemente uma carnificina lá no Equador, que PCC e Comando Vermelho mandaram representantes para lá para acabar com a guerra. Por quê? Porque estava atrapalhando os negócios e o escoamento de droga pelo Pacífico. Então você vê que eles têm uma atuação regional aqui na América do Sul. Aí você vê o PCC parceiro comercial do cartel de Sinaloa, que também é considerado organização terrorista, e o Comando Vermelho, parceiro comercial do cartel de Jalisco, que é os inimigos do cartel de Sinaloa lá no México, que também é considerado grupo terrorista. Então você vê que todos os parceiros comerciais, tanto de um lado quanto de outro, eles já estavam categorizados pelos Estados Unidos como grupos terroristas, principalmente com a administração do Trump, né, que em 2025 expandiu para os cartéis de narcotraficantes essa nova categoria, né? Então era só questão de tempo isso acontecer, porque você não consegue imaginar Comando Vermelho e PCC atuando no tráfico de drogas sem esses grupos, porque aqui no Brasil a gente não produz droga, quase não produz, um outro canto ali, ponto específico, mas para grande produção internacional, aliás, a grande exportação internacional, o Brasil não produz. E aí a gente vê o Sendero Luminoso, que inclusive foi colocado em 97 como organização terrorista, foi uma das primeiras. O Sendero Luminoso é um dos maiores fornecedores de cocaína de alta pureza, tanto para o Comando Vermelho quanto para o PCC.